Esse é mais um caso de violência contra a mulher no Brasil. Como milhares de outros casos, terminou em assassinato. Quando eu digo milhares, infelizmente, não é exagero. Mais de 10 mil mulheres foram assassinadas nos últimos 9 anos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento começou em 2015, depois que foi sancionada a lei que tipifica o feminicídio. Mas esse crime teve um requinte de crueldade além da violência, com a qual Franciele da Silva Moreira foi assassinada. Foram 8 anos e 8 adiamentos de júri popular até que os acusados pudessem ser julgados. Esse caso é atípico justamente por causa da demora aqui no Distrito Federal, pelo trabalho realizado pela rede, pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelos órgãos da rede de acolhimento. Costuma ser bem mais célere o andamento desses casos de feminicídio. Esse caso específico foi uma mistura de infelicidade técnica, né, que o julgamento, que os depoimentos não foram gravados, com várias outras coisas que aconteceram que fogem ao controle dos órgãos mesmo, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Há também uma relutância do acusado em ser julgado, porque era um crime bárbaro, um crime brutal, e que eu acredito que ele sabia que seria condenado, como foi. Então, tentativas de postergar esse destino, né? Como você acabou de conferir, o SBT News ouviu a promotora do Ministério Público responsável pela acusação. Ela vai nos auxiliar para traçar uma linha do tempo e avaliar exatamente quais foram os obstáculos nesse processo. Eu acho que, com certeza, é o meu caso mais antigo de feminicídio consumado e provavelmente um dos mais antigos ainda pendente de julgamento aqui no Distrito Federal. A vítima, a Franciele, ela desapareceu em 4 de dezembro de 2016 e logo ficou claro pela investigação e pela suspeita dos amigos, familiares, que o responsável pela morte dela era o seu ex-companheiro, Cláudio Rosa. Ele negou por vários anos ter qualquer envolvimento na morte da Franciele, mas ao final acabou confessando após o álibi dele ter sido desmontado pela investigação, principalmente pela localização do aparelho telefônico dele durante o dia do desaparecimento dela. Segundo as investigações da Polícia Civil, Cláudio da Silva Rosa agiu em conluio com seu filho Wilker para atrair Franciele até uma chácara remota na região de Braslândia, cidade satélite do Distrito Federal. Após 4 anos de relacionamento, Cláudio e Franciele estavam separados no dia do assassinato, mas ele a chamou ao local do crime com uma promessa de pagamento de dívidas financeiras. Ainda segundo a polícia, quando Franciele chegou à chácara, ela foi amarrada e enforcada. Depois do crime, pai e filho colocaram o corpo da vítima em um carro e foram enterrá-lo às margens da rodovia DF-001. Só que o corpo de Franciele só foi encontrado quase 2 anos após o crime. Somente em 2018 foi possível recuperar, né, os restos mortais dela após a confissão do acusado, que levou a polícia até o local onde ele tinha enterrado a vítima, e aí foi possível recuperá-lo, né? A polícia, a essa época, já trabalhava com a hipótese mais provável de assassinato, né? Porque ela desapareceu em circunstâncias que não indicavam que ela estaria fugindo ou queria se mudar, porque ela deixou roupa na máquina para lavar, deixou os cachorros que ela cuidava sem pedir para ninguém alimentá-los. Então, ela desapareceu em umas circunstâncias que indicavam que, infelizmente, ela não seria encontrada com vida. Então, ele disse que eles tiveram uma briga por conta de que ela teria outros envolvimentos, de que ela teria ocultado drogas na casa dele, mas nada disso chegou a ser comprovado nos autos. E ao final, né, no julgamento plenário, ele chegou a alegar que tudo teria sido uma fatalidade, que ele não teria intenção de matá-la, mas conforme a própria dinâmica descrita por ele, a vítima foi amarrada, foi asfixiada, então
essa justificativa para nós não tem embasamento na realidade. Nós temos elevadíssimos índices de condenação, né, dos autores desse tipo de crime, mas nesse caso específico, além da demora entre a data do fato e efetivamente a possibilidade de denúncia, nós tivemos vários pedidos de adiamento por parte da defesa em relação à data do julgamento na sessão plenária mesmo, né? Foram oito adiamentos do julgamento, e a maior parte deles requeridos pela defesa, com exceção de um em que o acusado foi preso às vésperas do plenário e, portanto, não foi possível conduzi-lo, né? E, portanto, o processo teve que ser adiado. E um júri anterior em que ele já havia sido condenado pelo Conselho de Sentença, mas que foi anulado pelo Tribunal de Justiça, porque, infelizmente, por um problema técnico, as gravações dos depoimentos das testemunhas em plenário não foi concretizada. Então, diante dessa falha, o julgamento teve que ser refeito. Mas, tirando essas duas vezes, nas demais, o processo foi várias vezes adiado por reiterados pedidos da defesa, né, que visavam claramente a procrastinar mesmo a realização desse julgamento. Dezembro de 2021. A primeira tentativa de um júri popular do caso foi adiada por conta de um atestado médico do advogado. A segunda tentativa foi no dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher, no qual esse júri por feminicídio foi adiado por mais um atestado médico do advogado de defesa. Em maio de 2022, a terceira tentativa de conseguir realizar o júri popular foi adiada por atestado médico do réu desta vez. Um mês depois, em junho de 2022, quarto júri adiado, dessa vez porque o réu, Cláudio, foi preso dias antes do dia que estava marcado o júri popular e não pôde ser conduzido até o fórum. Em agosto de 2022, a quinta tentativa de realizar o júri terminou em condenação de Cláudio. No entanto, o júri foi anulado meses depois por conta de um problema técnico que impediu a gravação dos testemunhos durante o júri. Em agosto de 2023, um ano depois, a sexta tentativa de realizar o júri também terminou em adiamento, por conta de um atestado do réu que alegou ter uma fratura no dedo da mão. Em fevereiro de 2024, a sétima tentativa de júri também terminou em adiamento pelo mesmo motivo que tinha sido apresentado 6 meses antes, uma fratura no dedo em uma das mãos do réu. Claro que as pessoas, né, têm o direito de ficarem doentes, isso não é crime, e também se é uma justificativa plausível, né, condizente, isso não é levado em consideração contra a pessoa. Aliás, como a própria ausência do acusado ao plenário também não pode ser utilizada em seu prejuízo. No entanto, nesse caso específico, o acusado se valeu por várias vezes de apresentar atestados que ele já tinha de condições que não inviabilizavam necessariamente a sua presença às vésperas do julgamento, sem a possibilidade de podermos até avisar os parentes da vítima para não comparecerem à sessão plenária, gerando uma revitimização, né? Situações menores que criam obstáculos grandes para o devido processo legal. E dificuldades para a justiça criam ainda mais sofrimento para os familiares. Porque todas as vezes a própria mãe da Franciélia comparecia, porque ela era rolada como testemunha, para descobrir que não ia ser realizado, porque a defesa pediu um adiamento. Então, isso se repetiu por algumas vezes. Então, a família da vítima procurou então, o Ministério Público para poder conseguir ajuda com relação a esse caso? A família da vítima nos procurou por várias vezes, até para entender mesmo por que isso estava acontecendo, por que os julgamentos estavam sendo adiados, para ter informações mesmo sobre os processos, sobre o andamento do processo, sobre se o acusado estava preso ou estava solto, sobre como seria no dia do julgamento, né, que eles poderiam, se eles poderiam ir, como que poderia ser.
que é algo, inclusive, que a gente aconselha, né, e incentiva todas as vítimas e parentes de vítima a fazerem, que procurem o Ministério Público, porque nós estamos incumbidos da proteção à dignidade da vítima, à sua memória. Então, o Ministério Público está sempre de portas abertas para esse acolhimento das vítimas e seus familiares. Esses instrumentos que atrasam julgamentos representam algo a ser aprimorado por órgãos como o Conselho Nacional de Justiça, com o qual nós buscamos contato, mas ainda não conseguimos resposta aqui no SBT News. Mas vale citar que eles conduzem uma campanha de conscientização para combater a violência contra a mulher. A mobilização se chama Sinal Vermelho e, nesta semana, fechou acordo para sensibilizar motoristas da empresa Uber. O governo federal também entrou neste tema nesta semana. Antes de um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol, Fortaleza e Corinthians entraram em campo com mensagens da campanha Feminicídio Zero, que também teve mensagens com mosaico na arquibancada do Estádio Castelão, em Fortaleza. Em todos os casos que acontecem, a gente busca ativamente, principalmente nesses casos de crimes contra a vida, né, a gente busca ativamente os familiares. Nós temos projetos no âmbito do Ministério Público em relação a isso, mas nem sempre nós conseguimos contatos e nem sempre também a população, essa informação atinge a população, né? Então, é algo que sempre é necessário melhorar, né? Sempre é necessário a gente estar mais próximo. Há até mesmo um projeto recente em relação aos órfãos do feminicídio, né? Em que um trabalho em rede integrado aqui no Distrito Federal tenta, claro que nunca suprir, né? Porque a falta da pessoa é para sempre, mas tenta acolher e ajudar quanto a esses familiares, principalmente as crianças, né, que dependiam daquela mãe que foi tirada deles. Mas isso se aplica também a qualquer tipo de delito. O acolhimento é possível em relação a todos os crimes, não só aos crimes de feminicídio.